Hoje, dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. Antes de passarmos a palavra, apenas um momento de oração. Há mais de 500 anos, Lutero, na porta da igreja de Wittenberg, prendeu aquelas 95 teses de Lutero e iniciou-se ali o movimento da Reforma Protestante. Eu digo iniciou-se e digo a você, é necessário que a reforma continue, principalmente naquelas palavras de Calvino, onde Calvino, ainda fortalecendo os princípios da reforma protestante, colocou as solas de Calvino, que é somente a fé, somente a Deus seja a glória, somente as Escrituras. Nós temos que retornar aos princípios do Evangelho. E a maior ameaça ao Evangelho não é o mundo. A maior ameaça ao Evangelho é um outro Evangelho. O apóstolo Paulo diz, se vocês ouvirem um outro Evangelho, um Evangelho que não seja o Evangelho que vos foi anunciado. Então, voltemos às Escrituras, voltemos à sã doutrina, voltemos aos valores bíblicos. Muitas pessoas hoje, eu conversei com o apóstolo Hélio, ele me disse uma coisa que eu concordo. Há muitos hoje dentro da igreja que querem ser simplesmente conservadores. Nós não temos que ser conservadores simplesmente, porque tudo depende do que você conserva. Você pode estar conservando algo errado. Você concorda comigo? Nós temos que ser de princípios bíblicos. Isso é que nós temos que ser. Nós somos de princípios bíblicos. É isso que nós temos que ser. Então, tomemos muito cuidado com certas coisas que fazemos. A minha palavra aqui não tem tom político, não tem nada disso, por favor, porque sempre há alguém que pode pensar sobre isso. O que eu digo é o seguinte: voltemos às Escrituras. A reforma não acabou. Nós temos que continuar. E como diz, obra de igreja não acaba nunca. Reforma de igreja continua sempre. Então, nós temos que trazer a reforma à igreja. Como temos que trazer a restauração à igreja. Quando você restaura alguma coisa, você volta aquilo ao que era originalmente. Isso é restaurar. Nós precisamos restaurar, mas não apenas restaurar. Nós precisamos reformar. Quando você reforma, você aperfeiçoa também. Você traz coisas novas, coisas boas. Basta você pensar em um carro restaurado e um carro reformado. Um carro reformado é um carro, inclusive, atualizado. Mas um carro restaurado é exatamente igual a como saiu da fábrica. Precisamos de restauração e precisamos de reforma. Então, aproveitando que o dia 31 é o dia da reforma protestante, então vamos orar ao Senhor antes de passarmos a palavra e vamos pedir ao Senhor que Deus possa estar assim nos abençoando, nos ajudando a, de fato, darmos continuidade à reforma. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai,
que o Senhor nos dê aquela pregação que muda toda a forma de pregar. Que assim como martelando, ó Senhor, aquelas teses na porta de Wittenberg, Lutero conseguiu abalar, sacudir o mundo inteiro. Que nós possamos, pela pregação do Evangelho, sendo pregado por nós, abalar o mundo inteiro. Nós oramos, ó Pai, hoje, e te agradecemos por essa reforma, mas declaramos que a reforma não acabou, que temos que continuar, voltar às Escrituras, aos princípios bíblicos, viver a Tua palavra neste mundo em nossos dias. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou convidar você a abrir inicialmente a tua Bíblia em Romanos capítulo de número 3, no versículo de número 23. Senhor nosso Deus, abençoa a tua palavra e nesse espírito, ó Pai, de restauração, de restituição, Senhor, de reforma em nossas vidas. Vem nos abençoar nessa manhã de domingo e que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Que o Senhor fale, que o Espírito Santo fale. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Diz-nos a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixados impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, e a Deus seja a glória. Todos pecaram e destituídos ou carecem, segundo a versão, da glória de Deus. Aqui uma ideia que fomos como que despidos da glória de Deus. O homem era, em sua origem, vestido, revestido da glória de Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que tanto o homem quanto a mulher são glória. Você dirá, não, Paulo diz que o homem é glória, mas diz que a mulher também é glória. Porque diz que o homem é a glória de Deus e diz que a mulher é a glória do homem. Se a mulher é a glória do homem, a mulher é a glória da glória de Deus. Então a mulher não deve se sentir mal por Paulo dizer que a mulher é a glória do homem, porque isso implica em dizer, se ela é a glória da glória, ela é gloriosíssima, ela deveria estar contente por isto. Então é glória sobre glória, é o que Deus deseja, mas ambos, homem e mulher, foram revestidos de glória, e ambos pecamos, e porque pecamos, carecemos de glória,
carecemos desta glória. Venha comigo a Gênesis, ao capítulo de número 5 de Gênesis. Muitas pessoas não têm muita paciência, às vezes, de lerem genealogias. Eu compreendo por quê. Mas existem, às vezes, coisas aqui, porque a Bíblia diz toda a palavra é inspirada e, portanto, apta para o quê? Para nos ensinar, para nos exortar, repreendendo, para nos edificar. E nós precisamos olhar a palavra com maior atenção. A Bíblia, no versículo de número 2, diz: homem e mulher os criou e os abençoou. Aquela famosa bênção: sede fecundos, enchei a terra, multiplicai, sujeitai-a, dominai-a. Mas aqui diz: e lhes chamou pelo nome de Adão. Você percebe algo aqui? Inicialmente, homem e mulher foram chamados por Deus de Adão. Isso me leva a crer que quando Deus caminhava pelo jardim e chamava Adão, Adão, Ele não estava chamando só o homem, Ele estava chamando o casal. A pergunta é: por que Deus lhes deu só um nome? O nome é identidade. Eles deveriam ser tão unidos, tão uma só carne, que eles seriam como se tivessem um só nome, uma só identidade, um só ser, uma só personalidade, um só destino, um só propósito, uma só glória. Amém? Então, vemos que aqui Deus não fez originalmente homem superior à mulher ou mulher inferior a homem. Deus os fez homem e mulher, os fez diferentes, mas os chamou, embora diferentes, pelo mesmo nome. Há uma glória perdida que precisa ser restaurada em nossas vidas, restituída. Nós somos justificados por aquele justo que é Cristo, e tudo isso mediante a fé. Mas há uma postura, agora eu falo da parte que cabe a nós. Há uma obra que só Deus pode fazer. Há uma obra que só Jesus pode fazer e que nós vivemos, obtemos isto pelo quê? Pela fé. A recebemos pela graça, mas a obtemos mediante a fé, e a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você que nos ouve ainda não compreende que somente através de Jesus Cristo é que podemos ser salvos, você carece ainda hoje de receber Jesus. Talvez você diga, você que nos ouve: mas eu já tenho Jesus, eu conheço Jesus. Muitas pessoas estão com Jesus, mas não têm Jesus com ela.
aqueles homens que crucificaram a Jesus, aqueles homens que condenaram a Jesus, aqueles homens que maltrataram Jesus, também estiveram com Jesus. E era necessário que estivessem com eles. Era necessário que até o recebessem para o maltratar. Mas eles não tinham Jesus neles. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós estamos querendo te oferecer, antes de continuar a palavra, a aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor. Normalmente nós esperamos ao final de uma palavra para oferecer um convite, mas pode haver alguém que esteja nos ouvindo nesta hora, que seja urgente, que seja um momento, que seja a hora exata, e você não pode deixar mais um momento, sequer, sem receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, interrompendo a palavra por amor a você, eu quero te estender esse convite e quero orar por você. Senhor, toma esta vida agora em suas mãos e que ela seja verdadeiramente agora salva, resgatada, liberta pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Pai. Mas há algo perdido, eu diria até mesmo no homem. Agora eu me dirijo especialmente a homens, embora a minha palavra é para homens e mulheres, porque falo da glória de Deus que tem que estar em todos nós. Mas há um elemento que me parece que tem se escasseado nos nossos dias, é a hombridade. Hombridade que muitos vinculam à masculinidade. Eu diria que a hombridade tem a ver não tanto com a masculinidade, porque no dia em que Cristo foi crucificado, as mulheres manifestaram mais hombridade do que os homens. Então não é uma questão de pura masculinidade, seria o homem verdadeiro, um homem de verdade, aplicado ao homem, uma mulher verdadeira, uma mulher de verdade, aplicada à mulher. Porque hombridade é, em primeiro lugar, retidão de caráter. Nesta retidão de caráter, hombridade significa dignidade. Dignidade vem de nobreza, de virilidade até, no seu sentido mais nobre, de honradez. Hombridade só existe aonde existe honra. A palavra honra, no latim, deu origem a uma palavra que é a grande crise da sociedade: honestidade. Só existe honestidade onde existe honra. Sem honra é impossível. Quem não tem honra não tem honestidade. Quem não tem honestidade não preserva a honra. Então nós temos o comportamento de maneira íntegra ou de forma íntegra, com bravura, com destemor, com valentia, que é valor, com demonstração de coragem,
que é ter coração, ou seja, com virtude. Isso é hombridade. E nós necessitamos de hombridade. E quando hombridade existe, quando a honra existe, hoje se prega sobre honra. Mas onde está a honra se não há honestidade? Onde está a honra se não há dignidade? Onde está a honra se não há retidão de caráter? Infelizmente, honra na igreja se tornou uma questão de ofertas a ministros de Deus. Isto é honrar o ministro, mas isso não é honra. Honra é um comportamento, honra é uma forma de vida. E se existe uma coisa que você tem que guardar e preservar, e que isto é a base da glória na tua vida, é honra. E nós precisamos o quê? De hombridade. Onde há hombridade, existe o caráter de honra. Honra está sendo vivida, vivenciada, aonde estamos vivendo hombridade. E quando temos hombridade, que eu quero dizer que hombridade está relacionado especialmente ao comportamento coerente com a glória de Deus em nossas vidas. Um homem que não viva a hombridade não pode manter a glória de Deus em sua vida. Um homem que não tenha dignidade, que não tenha caráter, que não tenha nobreza, que não tenha virilidade, que não tenha o comportamento íntegro, que não tenha a bravura, o destemor, a valentia, a coragem, o virtuosismo, acima de tudo, a honradez. Como ele carregará a glória de Deus? E a pergunta é, e nós conseguimos carregar a glória de Deus? Porque glória, no seu sentido hebraico, tem ideia de peso. E Paulo até mesmo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Peso. Há um peso. E essa glória, para ser carregada, é como a arca da aliança. A hombridade nos capacita, a poder carregar a glória ombreando. E ombrear não é sinônimo de hombridade. Ombrear é pôr e levar no ombro. E o governo estará no ombro. Sabe, há muitas pessoas que querem governar, que querem dominar, mas a forma pela qual Deus tem é forma de glória. É de glória em glória. É de vitória em vitória. É de fé em fé. Então, para que nós possamos fazer isso, levando a glória, temos que ser como sacerdotes carregando a arca do pacto, a arca da aliança. E como eles carregavam? Ombreando, ombro a ombro, dividindo a carga nos ombros. Precisamos de gente honrada, de gente digna. A igreja necessita voltar ao caráter de Cristo. Porque fomos feitos à imagem e semelhança. Necessitamos voltar ao caráter. A Bíblia nos fala do que Deus criou. E se nós queremos voltar, estamos falando de restauração, estamos falando de reforma, então estamos falando de voltar. Voltar é importante.
Lembra-te, que pode ser traduzido como volta. Lembra-te do lugar em que caíste, volta ao lugar da tua queda, arrependa-te, mude a sua postura, volte novamente às práticas das primeiras obras. Então, muitas vezes, quando nós queremos voltar a adquirir esta hombridade, esta glória perdida, nós temos que voltar às primeiras obras. E eu vou voltar tanto que eu vou voltar a Gênesis. 3 princípios para se resgatar a glória perdida. Nós a resgatamos através de Cristo. Nós a resgatamos através de Jesus. Ninguém tenha dúvida disto. Pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas há atitudes em nós que devem ser feitas, tanto atitudes de realizações na vida, quanto de guerra espiritual, de nos posicionarmos contra o mundo, contra o diabo, contra a carne, para termos restituídos em nós a verdadeira hombridade. Não apenas masculinidade. Deixe-me dizer uma coisa sobre masculinidade que é importante. É importante masculinidade. Mas você não deve confundir masculinidade com machismo. Machismo não é masculinidade, como feminismo não é feminilidade. São coisas diferentes. A gente muito macha, desculpe falar assim, mas não máscula. Porque o que necessitamos, às vezes, do nosso lado é um homem de verdade. E um homem de verdade se demonstra com a sua honra. Com a sua honra. É isso que um homem de verdade se demonstra. E muitas vezes nós precisamos de uma mulher de verdade. E não pensem que uma mulher é algo fraco. Dizer, a mulher é o sexo frágil. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que a mulher deve ser tratada como parte mais frágil. Aliás, se o homem foi feito do pó e a mulher foi feita do osso, que eu saiba, osso é mais forte que pó. Você concorda comigo? Mas a força do osso e o propósito do osso está em quê? Em sustentar. Em sustentar. O osso nos sustenta. A ossatura nos dá firmeza, nos dá sustentabilidade. A mulher, a força dela é uma força interior. Porque o osso é uma força interior que você pode não ver. Espero que não veja, porque se vir, tem algum problema. Mas ai de você se você não tiver ossos. Ai de você, porque você não conseguirá ficar de pé. Os ossos te dão sustentabilidade. Mulher não foi feita para ser fraca. Que você leia sobre a mulher virtuosa em Provérbios. Mulher
não foi feita para ser fraca, mas ela deve ser tratada como parte mais frágil pelo seu marido. Ela deve ser tratada. Mas isso é tema para outro momento. Nós estamos falando sobre princípios de se resgatar. Eu diria, resgatando a glória perdida. O homem foi feito em glória. Homem e mulher foram feitos em glória. Mas eles perderam. E há algo que nós devemos voltar. O primeiro princípio, eu diria, que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz que Deus colocou o homem num jardim para fazer duas coisas: cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Deus fez toda sorte de árvores frutíferas surgirem no jardim, mas apesar de se ter tudo e tudo em abundância, Deus disse: cultive. Sabe, em muitas ministrações de família, eu ouço ministros falarem uma coisa que é verdade, mas que não é toda a verdade. E não vem criticar ninguém, pelo amor de Jesus Cristo. Não me entenda mal. Que fala que o homem é um semeador. O homem deve semear. E se fala muito isso sobre o homem, o esposo, semeando na vida, semeando na esposa, semeando. Você tem que semear, Deixe-me dizer uma coisa: você não pode ser apenas um semeador, você tem que ser um cultivador. Cultivar é mais que semear. Cultivar implica em preparar o solo. Veja, o jardim do Éden tinha tudo já em abundância, mas o homem deveria cultivá-lo. Por quê? Porque Deus diz: cultive. Há pessoas que dizem: não preciso cultivar, porque já tem. Não, meu irmão, você tem que cultivar, porque se você não cultivar o que já tem, você não mantém. Você não perpetua. Você não garante. E cultivar tem a ver com cultura. E nós poderíamos ampliar até mesmo isto. Qual a cultura que estamos produzindo? Que cultura estamos tratando na igreja, nas nossas vidas? Estamos com essa cultura de honra, que é muito mais do que alguns pregam, que tem a ver muito mais com comportamento, como a Bíblia diz, que andemos de forma digna como o Evangelho que nós pregamos, que nós temos que ser dignos do Senhor a quem servimos, para que Ele receba honra e glória, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Foi o que disse Jesus. Mas eu não disse apenas para cultivar, para trabalhar, para que as coisas cresçam. Os homens foram criados para que prevaleçam, para que dominem, é a bênção. Mas diz, e guardar. Guardar tem a ver com proteger e sustentar. Nós estamos, de fato, protegendo e sustentando.
Sabe, nós vivemos um tempo na sociedade e um tempo dentro da igreja que, deixe-me abrir um parênteses aqui, embora esteja falando de homens e mulheres, porque estou falando de honra, estou falando de dignidade, estou falando de hombridade, mas eu tenho que falar uma coisa sobre masculinidade, que nós estamos com uma crise de masculinidade dentro da igreja. Onde estão os verdadeiros homens? Porque nós estamos vendo verdadeiras mulheres, mas estamos com carência de verdadeiros homens. Eu às vezes me pergunto, você dirá, há muito mais mulher dentro da igreja que homem, então é difícil as meninas se casarem e tudo mais. As meninas não se casam às vezes, não é porque não haja homem, é porque não existe homem de verdade, que Deus me perdoe falar assim. É porque onde estão os homens com decisão? Homens que tomam decisão, que dizem, eu vou me casar com você, eu quero me casar com você, eu quero constituir família com você, eu quero envelhecer com você. Porque tem gente que quer apenas a juventude. A juventude. Não, nós precisamos querer uma vida inteira. Eu quero envelhecer com você. No caso de homens, quero perder meus cabelos com você. Né? No caso de mulheres, quero... Bem que mulheres não mais embranquecem, enlourecem, né? Mas quero enlourecer com você, que seja enlourecer. Mas nós precisamos de outros valores. A sociedade tem nos tornado, que Deus me perdoe dizer isso, fúteis. A Bíblia diz, sabe o que é algo vaidoso? É algo que é em vão. É a pior coisa que existe. Uma vanglória é uma glória vã. Vã. Isso literalmente significa sem conteúdo, porque é sem peso. Onde estão aqueles que protegem e sustentam? Nós precisamos, para restaurar a hombridade, tanto em homens como em mulheres, nós precisamos cultivar e guardar. Por isso eu volto. Adão chamou-lhes, não chamou apenas ao homem e à mulher chamou-lhes de Adão, que era a glória de Deus. E nós temos que voltar, isso que foi dito a eles. Então, cultive, então, guarde. Deus os pôs ali no jardim, mas a Bíblia nos diz que há algo até mesmo que precede isto, que diz, foram feitos à imagem e semelhança, como em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, disse Deus, façamos o homem. Façamos o homem. A nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem. Sabemos que nós temos essa glória, como lemos aqui em Romanos, restituída em nós, essa imagem e essa semelhança, através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Quando Deus disse que houvesse enxame de vida nos ares e criou as aves,
Ele falou aos ares, porque o ar, o céu, é o ambiente das aves. Quando ele disse que o mar produzisse enxame de vida, os peixes. Ele falou ao mar, porque o mar, a água, é o ambiente dos peixes. Quando ele falou a natureza, a terra, que produzisse enxame de vidas. Porque os animais terrestres caminham sobre a terra. É o seu ambiente. É o seu lugar natural. As árvores, a relva, as flores, tudo isso, o seu ambiente natural é a terra. Mas quando Deus quis criar o homem, Deus não falou à terra, embora ele pegasse pó da terra. Deus não falou aos ares, Deus não falou aos mares. Deus falou a Deus. Deus proclamou para dentro de Deus. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso significa dizer que o ambiente natural do homem não é a terra, não é o mar, não é o ar. O homem pode mover-se pelo ar, mover-se pela terra, mover-se pelo mar, pelas águas. Mas o ambiente natural do homem é Deus. É Deus. E enquanto o homem não está em Deus, ele não está no seu elemento natural. A Bíblia diz, em Cristo. A Bíblia fala, naquele que nos fortalece. A Bíblia diz, em Deus faremos proezas. A Bíblia fala em todas essas expressões, está falando em. Nós temos que estar em Deus. Você não poderá ter esta glória restituída, essa imagem e semelhança, se você não estiver em Deus. Entre no Senhor. Habite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, meu Deus, que me fortalece. Então nós precisamos novamente voltar a esta postura, essa postura de estar em Deus. Onde estão as orações? Onde estão as leituras bíblicas? Onde estão os jejuns? Onde estão as consagrações? Onde está o temor do Senhor? Onde estão estas coisas que são importantíssimas? Ou a retidão de caráter, a dignidade, a nobreza, a honradez, a hombridade não voltará a existir em nosso meio. Ah, mas o mundo vai de mal a pior, e vai de pior a pior. Mas isso não é desculpa para mim. Eu tenho que estar em Cristo, e não permitir que o mundo tome o lugar de Cristo. Eu tenho que me posicionar no Senhor. Mas há um terceiro passo de restituir a glória perdida. Passos que dependem de nós. Porque, eu volto a dizer, tudo é pela graça. Mediante a fé em Jesus Cristo. Mas há passos que dependem de nós. E há um terceiro passo desse casal extraordinário que Deus criou e os chamou, como em Gênesis 5, 2 diz, de Adão. Os dois. É o casamento.
O casamento. Aí diz, e quem não é casado não é isso que eu estou falando. O casamento tem um sentido. Nós não podemos subestimar o valor do casamento. Veja o que a Bíblia diz: digno de honra, falo mais uma vez, de honra. Entre todos, seja o matrimônio, seja o casamento, bem como o leito sem mácula. Um leito sem mácula não se adquire apenas não se maculando antes do casamento. Por isso, nós ministramos que, por decisão própria, a pessoa deve guardar-se. Bem fará em guardar-se para subir a um leito sem mácula. Homem e mulher. Homem e mulher. Guardando-se para um leito sem mácula. Pastor, o senhor está falando de virgindade? Estou. Guarde-se para casar-se num leito sem mácula. Mas antes do casamento, eu preservo um leito sem mácula pela abstinência. E depois do casamento, como eu preservo um leito sem mácula? Pela fidelidade. E a fidelidade implica na continência, conter-se. Antes do casamento, pela abstinência, abster-se. Depois do casamento, deixe-me falar uma coisa. O casamento não macula o leito. A união conjugal de esposo e esposa não macula o leito, mas a infidelidade, o adultério, a prostituição e coisas semelhantes a estas. E diz, existe mais? Existe muito mais. Tudo isto macula o leito. Então, pela fidelidade, mais uma vez aqui nós encontramos o quê? Um elemento essencial para existir na restauração da glória perdida, que é a fidelidade. E fidelidade é caráter. É caráter. José, quando responde à esposa do senhor egípcio que queria deitar-se com ele, José disse, como eu faria tal coisa? Dizem os estudiosos, rabinos da língua hebraica, que essa expressão significa, não está em mim, eu não consigo, isto não faz parte do meu caráter. José tinha um caráter que não fazia parte do caráter de José ser infiel. Ele não era infiel. Ele não era infiel. Isso nós temos que retornar à nossa vida. Isso significa casamento. Casamento é um compromisso de fidelidade. De fidelidade. Por exemplo, eu casei com minha esposa. Não apenas para ter a jovem Luiziana comigo, eu volto a dizer isso.
Eu casei com minha esposa para que nós envelheçamos juntos, até nós ficarmos bem velhos. Eu com 120, ela com 119. Bem velhos, velho mesmo, de maré de si. Nós temos que saber isso. Eu estou ligado a você e somente a você. Guardar relacionamentos, fidelidade, são grandes lutas. O homem deveria cultivar e proteger. O homem deveria ter a imagem e semelhança. O homem deveria ser fiel. Ser fiel. Contra essas três coisas, esses três princípios que restauram a glória perdida, por nossa parte, são as atitudes que nós temos que tomar, coerentes com a operosidade da graça de Deus. Essas são as obras de fé que nós temos que fazer, coerentes com o trabalho de Deus em nós. A oposição do diabo, a oposição do mundo e a oposição da carne. Não foi o diabo que entrou no jardim, não foi o diabo que atrapalhou tudo no jardim, não foi o diabo que botou dúvidas no jardim. O diabo vem tentar lutar contra esse cultivar e guardar. Ele deseja se opor. A imagem e semelhança de Deus, que nós somos renascidos em Cristo, pela graça de Cristo, recebemos restituídas em nós, através de Jesus, a glória de Deus. Mas o mundo não vem tentar roubar isto de nós. O mundo não vem com todas as suas artimanhas. O mundo não vem com toda a sua sedução para roubar, para que as coisas sejam feitas. Não farás para si imagem nenhuma do que há na terra, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Não fará imagem do mundo. O mundo quer trazer uma imagem. E não é isso que nós enfrentamos. Que nós enfrentamos em nossos dias. Por fim, o casamento, a fidelidade. Não é a carne que milita contra a fidelidade. Não é a carne que vem com a porneia, a pornografia, o adultério, a prostituição. Sabe, nós temos que voltar a ser o glorioso título que alguns receberam nas Sagradas Escrituras, homem de Deus. Moisés era chamado homem de Deus. E eu gosto muito que Paulo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11, chama Timóteo de homem de Deus. Ele diz, homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo vinha relatando sobre a ganância, vinha relatando sobre a cobiça, sobre o amor ao dinheiro, que é o princípio de todos os males. E ele então diz a Timóteo, depois de falar sobre tudo isso, ele diz, foge destas coisas, homem de Deus, homem de Deus.
Vitória não vem apenas em luta, em confrontar, também vem em fuga. Há coisas das quais eu tenho que fugir. Ganância eu fujo. Cobiça eu fujo. Imoralidade eu fujo. A Bíblia diz fugir da imoralidade. Então, há coisas que o homem de Deus foge. Há outras coisas que ele enfrenta. E nós temos que ter um enfrentamento para poder vencermos. E aí eu vou a outro homem de Deus que teve uma situação em que ele foi buscado por 3 capitães. Vejam, 3 capitães, 3 ataques. O diabo, que a Bíblia diz que é nosso adversário. Nosso adversário. Segundo, o mundo. Terceiro, a carne. Elias não apenas foi chamado homem de Deus, mas ele disse, se sou homem de Deus. Elias disse, venha fogo sobre ti e sobre os teus. O primeiro capitão, eu direi e eu compararei ao diabo. E eu quero dizer o seguinte, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado. Ele sempre vem acompanhado. E Elias então envia. Essa é a parte da guerra espiritual que nós temos que ter. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós temos que repreendê-lo na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque aqueles que creem em mim expelirão demônios, expulsarão demônios. Se sou homem de Deus, venha fogo sobre ti e sobre os teus. Foi o que aconteceu. Mande fogo mesmo. Mas depois disso veio outro capitão. E eu direi que é o mundo. Eu direi que é o mundo. E o mundo também não vem sozinho. O mundo vem com tudo que o mundo tem. Ele vem. E Elias diz, se sou homem de Deus, venha fogo sobre ti e sobre os teus. E assim foi. Queimou o diabo, queimou o mundo. Nós temos que queimar o diabo, nós temos que queimar o mundo e com tudo que eles vêm junto contra nós. Mas o terceiro capitão, que eu estou chamando da carne, se humilhou. E veio com tudo que a carne tem, mas se humilhou. E Deus disse, com este pode ir. Por quê? Porque se você já venceu o diabo, já venceu o mundo, e sua carne se humilha, você pode ir com ela, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esta é a postura em nossas vidas. E assim, nós temos que vencer pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo o pecado. Há a graça de Deus. Há a fé, mas há as obras da fé. Há a atitude coerente com a graça de Deus, que todos nós temos que ter. Essa era a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu não digo que foi uma palavra fácil de transmitir, ainda mais em dias como hoje, que todas as coisas são tão relativas e que as pessoas têm uma filosofia de relativismo. E você, quando fala coisas firmes, princípios da Bíblia, parece que você vai em posição, ou melhor dizendo, você de fato vai em posição contrária a todas essas coisas. Mas preguemos a palavra. Preguemos a palavra, porque a palavra de Deus prevalecerá. Senhor meu Deus, eu quero entregar hoje aqui esta palavra,
pedir a tua bênção sobre todos nós, pedir que seja restituída, resgatada a glória perdida. Então, passos para resgatarmos, passos que somos movidos pela tua graça, que a fé exige de nós, nas mesmas obras da fé. Nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor. Resgata-nos a honra, a dignidade, a hombridade, a glória perdida, porque temos que ser sua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. E amém.